Vamos lá, vamos para a sétima questão, que diz o seguinte: água dura é aquela que contém concentrações relativamente altas de íons cálcio 2+, e Mg2+, dissolvidos. Apesar de esses íons não representarem risco para a saúde, eles podem tornar a água imprópria para alguns tipos de consumo doméstico ou industrial. Objetivando reduzir a concentração de íons cálcio 2+, e Mg2+, de uma amostra de água dura ao mínimo possível, um técnico de química testou os seguintes procedimentos no laboratório. Essa água dura, ela traz prejuízos para algumas indústrias e ela também é ruim para se utilizar sabão. Quando eu falo sabão, é um termo geral para sabonete, shampoo, tudo isso aí a gente classifica como sabão na química. Por quê? Porque essa água que tem altas concentrações de cálcio e magnésio, o sabão vai ficar insolúvel nessa água. E o sabão tem que ser solúvel na água, senão você está com a mão gordurosa, joga sabão, beleza. O sabão dissolve a gordura. Se tu jogar água e a água não dissolver o sabão, tua mão vai ficar toda ensaboada. Então, o sabão ele também é uma substância anfifílica, né? Ele é polar para ser solúvel em água, mas ele é apolar porque ele tem que dissolver óleos e gorduras. Então ele tem esse comportamento duplo. Essa água dura é ruim para o sabão, porque torna o sabão insolúvel em água, aí o sabão não funciona direito, não forma espuma e tudo mais. Quem recebe água tratada em casa, a água da Cagés, se a água estiver dura, lá na estação de tratamento eles eliminam essa dureza, tá? Mas tem gente que ainda usa água de poço, né? Aí dependendo da concentração de cálcio e magnésio nessa água do poço, a água pode ficar dura, ela pode ter uma alta concentração de cálcio e magnésio, tá? Às vezes você bota sabonete na mão, abre a torneira e a água demora a tirar o sabonete. Você diz que se essa água parece estar muito fina, não consegue. É água dura, tá? É exatamente nessa água que o sabão é insolúvel. Por isso que fica difícil tirar o sabonete, tá bom? Vamos lá. Quais foram os procedimentos que o técnico em química usou aí para eliminar a dureza da água? Primeiro, decantação da amostra de água. Segundo, filtração da amostra de água. Terceiro, aquecimento da amostra de água. Quarto, adição do solvente orgânico CCl4 à amostra de água. E quinta técnica, adição de CaO e Na2CO3 a amostras de água. O método considerado viável para tratar água dura e aumentar seu potencial de utilização é, item A, a decantação, pois permite que esses íons se depositem no fundo do recipiente. Decantação é um método de separação utilizado para misturas heterogêneas sólido-líquido. Não é esse caso aqui. Nesse caso, os íons cálcio 2+, e Mg2+, eles estão solubilizados em água. Então, o método de decantação não é adequado para eliminar a dureza da água, ok? Item B, filtração, pois assim os íons cálcio 2+, e magnésio 2+, são retidos no filtro e separados da água. Falso, filtração também é um método para separar misturas heterogêneas, sólido, líquido. Os dois íons aí estão dissolvidos em água. Isso aí é uma mistura homogênea. Falso. C. Aquecimento da amostra de água para que esses íons sejam evaporados e separados. Quando a gente aquece a água, o que é que evapora? A água, não são os íons. Então, está falso o item C. Item D. Adição do solvente orgânico CCl4 à amostra para solubilizar esses íons e separá-los da água. Esses íons eles são solúveis na água, eles não são solúveis no solvente orgânico. Então esse método também não vai funcionar. E o item é reação química com CaO e Na2CO3 para precipitar esses íons na forma de compostos insolúveis. Aí está verdadeiro, ó. Quais são os precipitados que vão ser formados? Esses dois aqui, ó. Vai ser formado o MgOH2, que é uma base, é um precipitado, e o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, que é um sal. Na hora que precipita o magnésio na forma de MgOH2, precipita o cálcio na forma de CaCO3, esses íons são retirados da água, exatamente porque eles estão precipitando. Se eu estou retirando esses íons da água, eu estou eliminando a dureza da água.
Então, a resposta correta da sétima questão fica sendo o item E. Ok? Vamos lá, vamos ver se a gente resolve as questões de química orgânica, que ainda não apareceu nenhuma. Eu vou dar o gabarito logo da oitava. A oitava é a letra C, o gabarito. E vamos fazer a nona questão, que é uma questão de química orgânica. Vamos lá, gente. A nona questão diz o seguinte: a aspirina foi um dos primeiros medicamentos sintéticos desenvolvido e ainda é um dos fármacos mais consumidos no mundo. Contém como princípio ativo o ácido acetil salicílico, também chamado de AS, um analgésico e antipirético de fórmula estrutural plana simplificada mostrada abaixo. Aí está aí a estrutura do composto. Considerando a fórmula estrutural plana simplificada do AS, a alternativa que apresenta corretamente a fórmula molecular do composto e os grupos funcionais orgânicos presentes na estrutura é: vamos logo identificar as funções orgânicas. Vocês conseguem ver o anel benzênico aí? O anel benzênico é esse ciclo aí que tem uma bolinha no meio, um círculo, né? Esse é o anel benzênico. O que é que a gente tem para cima do anel benzênico? C-O-OH. Você vai circular isso aí e vai escrever ácido carboxílico, tá? O que está acima do anel benzênico, que é esse C-O-OH, é uma função orgânica denominada de ácido carboxílico. Certo? À direita do anel benzênico tem um oxigênio, e esse oxigênio está ligado a uma C-O. Quando você tem oxigênio ligado a C-O, essa função orgânica aí é denominada de éster, tá? Então circule aí, o oxigênio ligado a C-O é um éster. Então, quais são as funções orgânicas presentes aí na aspirina? Ácido carboxílico e éster. A gente já elimina então o item A, já elimina o item C e já elimina o item D de dado. Fica sobrando que item B de bola, que tem éster e ácido carboxílico, e o item E. Agora, por favor, conte aí nessa molécula da aspirina quantos carbonos tem nessa estrutura. Conte aí, rapidinho. Teve gente que já identificou. Conte aí, quantos carbonos tem nessa estrutura? Tem quantos carbonos aí nessa estrutura? Quantos? Tem 9 carbonos nessa estrutura. Então tá aí, ó. Ele é um ácido carboxílico, onde eu pedi para vocês marcarem. Ele é um éster. E como ele tem 9 carbonos, qual vai ser a fórmula molecular dele? C9H8O4. Qual que fica sendo então a opção correta da nona questão? Item E. Ok? Então na estrutura desse ácido aí, da aspirina, tem ácido carboxílico, tem éster e a fórmula molecular dele é C9H8O4. Por isso que a opção correta da nona questão é o item E. Show de bola. Valeu, Namã. Obrigado. Beleza, gente? Entendido a nona? Podemos ir para a décima? Vamos lá, vamos para a décima questão. O ELQ 300 faz parte de uma nova classe de drogas para o tratamento de malária. Testes mostraram que o ELQ 300 é muito superior aos medicamentos usados atualmente no quesito de desenvolvimento de resistência pelo parasita. Tá aí a estrutura do composto, né? São funções orgânicas presentes no ELQ 300. Vamos olhar aqui todas as funções. Vou logo colocar para vocês, ó. Olha só. Do lado esquerdo, lá embaixo, é oxigênio entre carbonos. Isso aí é grupo funcional de éter. Onde tem o cloro, vai ser um aleto orgânico. Pode ser chamado só de aleto ou aleto orgânico. C-O entre carbonos é um grupo funcional de cetona. C-O entre carbonos é um grupo funcional de cetona. Abaixo da cetona a gente tem uma amina, que é o nitrogênio, aí no caso uma amina secundária, né? O nitrogênio ligado a 2 carbonos. Entre os dois anéis benzênicos ali, ó, tem um oxigênio, é grupo funcional de éter. Vai ter éter também lá na ponta direita,
oxigênio entre carbonos, e tem flúor aí também, né? O flúor, assim como o cloro, ele é um halogênio. Então, onde tem os 3 átomos de flúor ali, também é chamado de haleto ou haleto orgânico, tá? Ó, surgiu uma dúvida aqui na 9ª questão. Deixa eu voltar aqui para a 9ª questão. Ó, diz, professor, por que na 9ª questão são 8 hidrogênios? Se os carbonos ocultos também têm hidrogênios. Contei 14 hidrogênios. Gente, no anel benzênico, esse círculo aí é porque tem ligações o quê? Duplas, né? Então, na verdade, a cada carbono aí do benzeno, eu só vou ter um hidrogênio ligado a ele. Certo? Outro detalhe. Olha esse carbono do ácido carboxílico aí. Tem algum hidrogênio ligado a esse carbono do ácido carboxílico? Tem não. Porque esse carbono do ácido carboxílico, ele já está formando quantas ligações? 4, que é o número máximo de ligações que o carbono pode fazer. Olha esse carbono do éster aí, esse C-O. Tem algum hidrogênio ligado a esse carbono do C-O? Também não. O carbono já está formando as 4 ligações. Então, quem são os 8 hidrogênios aí, ó? Esses carbonos do benzeno que não estão ligados ao ácido carboxílico e ao éster, cada um deles tem um hidrogênio. Dá quantos hidrogênios? 4. Tem mais 3 hidrogênios do CH3, 7. E tem mais um hidrogênio do OH. Então, nessa estrutura só tem 8 hidrogênios realmente. Lembre-se, repetindo, que no anel benzênico os carbonos estão formando ligação dupla. Tem duplas alternadas. Então, o número correto de hidrogênio realmente são 8 hidrogênios. Ok? Vamos lá, vamos para frente. A 10ª questão, só confirmando o gabarito, é a letra A. Vamos para a 11ª questão. A escolha de uma determinada substância para ser utilizada como combustível passa pela análise da poluição que ela causa ao ambiente e pela quantidade de energia liberada em sua combustão completa. O quadro apresenta a entalpia de combustão de algumas substâncias. As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio, respectivamente, são iguais a 1 grama por mol, 12 gramas por mol e 16 gramas por mol. Quais são os combustíveis que a gente tem aí? O acetileno, a fórmula dele é C2H2, ele vai liberar 1.298 kJ por mol de combustível. O etano, que é o C2H6, a entalpia de combustão menos 1.558 kJ por mol de combustível. O etanol, entalpia de combustão menos 1.366 kJ por mol de combustível. O hidrogênio, entalpia de combustão menos 242 kJ por mol de combustível. E o metanol, CH3OH, entalpia de combustão menos 558 kJ por mol de combustível. Levando isso em conta somente o aspecto energético, a substância mais eficiente para a obtenção de energia na combustão de 1 kg de combustível é o. Essa é aquela questão que a gente vai ter que calcular para todos esses combustíveis, qual deles libera mais energia em 1 kg, tá? Eu vou mostrar o cálculo para um deles, para os demais você faz da mesma forma. Eu vou escolher, evidentemente, para fazer o cálculo, aquele que vai ser a resposta da questão, né? Então, é o hidrogênio, ó. 1 mol de hidrogênio tem quantos gramas? 1 mol de hidrogênio tem 2 gramas, certo? Já que são 2 átomos de hidrogênio, cada um tem uma massa de 1. 1 mol de hidrogênio libera quanto de energia? 242 kJ. Mas na questão, ele quer que a gente calcule a energia liberada em que massa? 1 kg. Mas 1 kg tem quantos gramas? 1000 gramas. Então, 2 gramas de hidrogênio vai liberar 242 kJ. 1000 gramas de hidrogênio, que é 1 kg, vai liberar X. Quanto é que vai ser a energia liberada por 1 kg de hidrogênio? 121.000 kJ, certo? Você vai fazer esse mesmo raciocínio para os outros combustíveis. Lógico que a massa de cada um deles muda, né? Por exemplo, se for o C2H2, quanto é que vai ser a massa dele? O carbono tem massa 12. 2 vezes 12, 24. Mais 2 do hidrogênio,
26. Aí você faria 26 gramas do acetileno, libera 1.298. 1.000 gramas, que é 1 quilograma, Y. Aí calcula para todos eles, tá? Se você calcular para todos eles, vai dar esses valores aí, ó. Para o C2H2 dá 49.923 kJ, usando o mesmo raciocínio. Para o etano, que é o C2H6, a energia liberada vai ser 51.933 kJ. Para o etanol, C2H5OH, ele vai liberar 29.695 kJ. E para o metanol, que é o CH3OH, libera 17.437 kJ. Desses combustíveis aí, então, qual é o que libera mais energia para 1 kg? Disparadamente, é quem? O hidrogênio. 121.000 é muito maior do que esses outros valores aí. Então, a resposta da 11ª questão fica sendo o item E. Desses combustíveis aí, o que vai liberar a maior quantidade de energia de 1 kg em 1.000 gramas vai ser o hidrogênio. Beleza? Entendido, gente? A 11ª? Vamos para frente. Vamos fazer a 12ª questão. Diz o seguinte: a tabela lista os valores de pH de algumas bebidas consumidas pela população. Vamos só lembrar rapidinho como é que é essa escala de pH. Essa escala de pH ela vai de 0 a 14, e aí você vai escrever aí, ó, quando o pH for igual a 7, pH igual a 7, a solução é uma solução neutra. Bote aí, pH igual a 7, setinha, aí você vai botar neutra. Se o pH for menor do que 7, pH menor do que 7, você bota a setinha, você vai escrever ácida. Se o pH for menor do que 7, a solução é ácida. E você vai botar pH maior do que 7, pH maior do que 7, solução básica, tá? Então, repetindo, pH igual a 7, a solução é neutra. pH menor do que 7, a solução é ácida. E pH maior do que 7, solução básica, tá? Olha essa tabela aí, ó, as bebidas. Refrigerante, café, vinho, suco de limão e chá. pH do refrigerante, 5, do café 3, do vinho 4,5, do suco de limão 2,5 e do chá 6. Todo mundo aí tem pH ácido, né? Todo mundo aí está com pH abaixo de 7. Aí ele continua. O esmalte dos dentes é constituído de hidroxiapatita, Ca5PO4,3OH, o mineral que sofre desmineralização em meio ácido, de acordo com a equação química. Aí, gente, faça uma correção aí, ó. Vocês estão vendo que tem Ca5PO4,3OH, aí tem um quadradinho, né? Onde tem esse quadradinho, você bota uma seta da esquerda para a direita e embaixo outra seta da direita para a esquerda. São duas setas em sentidos opostos, que vai indicar um sistema em equilíbrio, tá? Então, bota uma seta para a esquerda, onde tem esse quadradinho, bota uma seta para a direita, indicando que o sistema está em equilíbrio, ok? Das bebidas listadas na tabela, aquela com menor potencial de desmineralização dos dentes é o... Gente, essa reação aí, quando ela ocorre da esquerda para a direita, o que é que está fazendo? Está destruindo o dente. Destruir o dente é a desmineralização do dente. Ele quer saber qual é a bebida que vai provocar, tem menor potencial para deslocar esse equilíbrio para a direita. Porque quando esse equilíbrio desloca para a direita, está destruindo o dente, está fazendo a desmineralização do dente. Agora você vai arrumar um espaçozinho aí e a gente vai escrever os 3 fatores que provocam deslocamento de equilíbrio químico. Anote aí. Primeiro fator que provoca deslocamento de equilíbrio, escreva aí, concentração. Primeiro fator que provoca deslocamento de equilíbrio químico, concentração.
Segundo fator que provoca deslocamento do equilíbrio químico, pressão. Primeiro fator, concentração. Segundo fator que provoca deslocamento de equilíbrio químico, pressão. Terceiro fator que provoca deslocamento de equilíbrio químico, temperatura. Então, os três fatores que podem provocar deslocamento de equilíbrio químico são concentração, pressão e temperatura, tá? Nessa questão, ele vai falar de concentração. Como assim? Nesse equilíbrio químico aí, o que é que tem do lado direito? OH menos. OH menos vai indicar meio ácido ou meio básico? Meio básico, né? O H mais indica meio ácido, o OH menos indica meio básico. Então a ideia é o seguinte, gente. Quanto mais ácida for a bebida, mais essa bebida vai liberar H+. Esse H+ liberado pela bebida vai reagir com esse OH- aí. Na hora que esse H+ da bebida reage com o OH-, diminui a concentração de OH-. E quando a concentração de OH- diminui, o equilíbrio é deslocado para a direita, tá? Repetindo. Quanto mais ácida for a bebida vai liberar mais H+. Esse H+ liberado pela bebida vai reagir com o OH- do equilíbrio. Quando esse H+ diminui a concentração de OH-, o equilíbrio desloca para a direita, destruindo o dente. Em outras palavras, quanto mais ácida for a bebida, mais desmineralização do dente ela provoca, porque ela desloca mais o equilíbrio para a direita. Na questão, ele quer saber a bebida que desgasta mais o dente ou a que desgasta menos o dente? A que desgasta menos, tem menor potencial. Então, se eu estou dizendo que quanto mais ácido, mais desgasta o dente, quanto menos ácido, menos desgasta o dente. Dessas bebidas aí, qual é a delas que é menos ácida? A menos ácida é que tem o maior pH. E a que tem o maior pH dessas que ele listou aí na questão é o chá. Então, a bebida que vai provocar menor desgaste nos dentes, dessas que foram expostas aí na 12ª questão, é o item A, é o chá, realmente o que tem o maior pH, portanto é o menos ácido das bebidas que foram mencionadas, tá? Aqui surgiu uma pergunta. Por que o hidrogênio é tão eficiente e energético se sua estrutura atômica é tão simples com um elétron e um próton? A eficiência energética não depende da estrutura atômica. A eficiência energética depende da quantidade de calor que a substância libera quando ela reage com o oxigênio. E o hidrogênio libera muito calor quando ele reage com o oxigênio. Levando-se em consideração que ele tem uma massa muito pequena, 2 gramas por mol, isso vai fazer com que o hidrogênio tenha uma altíssima eficiência energética. Esse hidrogênio, gente, é o combustível que os ambientalistas, e que para nós, de uma maneira geral, seria o ideal. Ele tem uma eficiência energética altíssima e a queima do hidrogênio libera que produto, hein? Hidrogênio reagindo com oxigênio vai formar que produto? Água. Então, além de ser um combustível de altíssima eficiência energética, esse hidrogênio é um combustível de baixíssimo impacto ambiental. Qual é a matriz energética mundial hoje? Petróleo. Só quando a gente queima o petróleo, a gente libera CO2, que provoca efeito estufa. A gente libera CO, que é um gás tóxico. Libera óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, que provocam chuva ácida. Então, o petróleo é um combustível importante, mas ele é muito poluente. Então, se espera que no futuro o hidrogênio possa vir a substituir o petróleo. Se tem uma aposta de um combustível que tem potencial econômico para substituir o petróleo, esse combustível é o hidrogênio, tá? E, inclusive, há uns anos atrás, já se tinha até mais ou menos a data, né, segundo os especialistas, que o hidrogênio substituiria o petróleo. Seria no ano de 2040, tá? Não está muito distante. Mas isso foi lá em 1995, os caras fizeram essa previsão. Por quê? Porque as reservas de petróleo estavam caindo assustadoramente. Como as reservas de petróleo estavam caindo, quando você tem menos oferta do produto, o que é que acontece com o preço dele? Aumenta.
Então o preço do petróleo estava batendo recorde atrás de recorde, e aí os caras disseram, não tem mais condições, está muito caro, temos que encontrar outro combustível. Quem é esse combustível? Pode ser o hidrogênio. Só que em 1999, o Brasil, aliás, desculpa, 1999 não, 2009, o Brasil encontrou a história do pré-sal, né? Tem muito petróleo no pré-sal. E não deve ter petróleo de pré-sal só no Brasil. Deve ter petróleo de pré-sal na Rússia, deve ter também petróleo de pré-sal no Golfo do México. Por que a gente descobriu o pré-sal antes de todo mundo? Porque a Petrobras é a única empresa que tem tecnologia para chegar no pré-sal. Por isso que a gente descobriu o pré-sal antes de todo mundo. Então, com a maior oferta de petróleo, né, já que eu tenho mais reservas agora que foram descobertas, e é bastante petróleo, o que aconteceu com o preço do petróleo que estava subindo? Primeiramente ele estabilizou, e nesse ano o que aconteceu com o preço do petróleo? Caiu. Na hora que o petróleo começou a cair de preço, o que a galera disse? Não, dá para a gente continuar usando petróleo. Guarda o hidrogênio aí, quando começar a faltar petróleo, a gente pensa em substituir o petróleo por outro combustível. Então, essa previsão de que o hidrogênio substituiria o petróleo até 2040, ela vai ser adiada, tá? Por quantos anos ninguém sabe ainda, porque depende das reservas de petróleo que ainda vão ser descobertas. Mas o hidrogênio seria um combustível ambientalmente bem legal. Totalmente renovável, porque esse hidrogênio ele vai ser produzido a partir da água. Eu vou pegar a água, vou fazer a decomposição da água, vou produzir hidrogênio. Vou queimar o hidrogênio, vou produzir água. Então isso vai e volta sem parar. Então, ele é um combustível totalmente renovável, certo? É bem vantajoso, mas atualmente ainda é muito caro. O petróleo é bem mais barato do que o hidrogênio, por isso que a gente continua utilizando o petróleo, tá? Vamos lá, vamos para frente. Vamos para a 13ª questão, que diz o seguinte: em um experimento foram separados 3 recipientes, A, B e C, contendo 200 mililitros de líquidos distintos. O recipiente A continha água, com densidade de 1 grama por mililitro. O recipiente B, álcool etílico, com densidade de 0,79 gramas por mililitro. E o recipiente C, clorofórmio, com densidade de 1,48 gramas por mililitro. Em cada um desses recipientes foi adicionada uma pedra de gelo, com densidade próxima a 0,90 gramas por mililitro. Como é a ideia aqui? Se o gelo for mais denso do que o líquido, o gelo vai o quê? Afundar. Se o gelo for menos denso do que o líquido, o gelo vai o quê? Boiar ou flutuar, tanto faz, certo? Então vamos lá. No experimento apresentado, observou-se que a pedra de gelo, no recipiente A, gente, quem é que está no recipiente A? No recipiente A está a água. Qual é a densidade da água? 1. Quanto é a densidade do gelo? 0,90. O gelo é menos denso do que a água. Então, na água, o que é que vai acontecer com o gelo? O gelo vai flutuar. Então, no recipiente A, o gelo flutua. Isso aí a gente sabe do nosso dia a dia, né? Você botar um copo com água e botar gelo, para onde é que o gelo vai? Lá para cima, porque ele é menos denso do que a água líquida. No recipiente B, qual é a densidade do álcool etílico no recipiente B? 0,79. Quanto é a densidade do gelo? 0,90. O gelo é mais denso do que o álcool. Então, na hora que eu botar o gelo no álcool, o gelo vai afundar. Então, no recipiente B, afundou. E no recipiente C, quanto é a densidade do clorofórmio? 1,48. Quanto é a densidade do gelo? 0,90. A densidade do gelo é menor do que a densidade do clorofórmio, o que significa dizer que no recipiente B o gelo também flutua. Qual que fica sendo a opção, então, aí? É o item B, né? O que é que diz aí no item B? Diz que flutuou em A, afundou em B e flutuou em C. Então, a resposta correta da 13ª questão fica sendo o item B de bola. Beleza essa questão aí? Tranquilo? Vamos para a próxima. 14ª questão. No Brasil e no mundo têm surgido movimentos e leis para banir o uso de sacolas plásticas em supermercados feitas de polietileno. Em Fortaleza ainda não tem uma lei específica para isso. A primeira cidade brasileira
que adotou lei para banir sacolas plásticas de supermercados foi a cidade de São Paulo, mas está uma briga judicial lá, porque está funcionando sob liminar, os supermercados estão sendo obrigados a dar as sacolas plásticas porque os consumidores entraram na justiça exigindo isso, certo? Apesar de Fortaleza não ter uma lei específica para isso, a gente já vê muita gente nos supermercados com as suas sacolas retornáveis, né? O pessoal leva essas sacolas dos supermercados, vendem, bom, se é caro ou barato, é R$3 uma sacola dessa. Tá aí, o pessoal tá com a sacolinha aí, né? Ó, pronto, tá ali uma sacolinha, o cara tá mostrando ali a sacolinha, né? Pronto, beleza, é essa mesmo, é uma delas, né? Então o pessoal leva a sua sacola, né? E aí bota as compras na sua sacola para não usar o saco plástico do supermercado. Essa é uma medida bacana, parabéns, viu? Parabéns, medida bacana, né? Por quê? Porque a gente economiza esse plástico. Perceba, o plástico tem dois problemas graves associados a ele. Primeiro, ele é produzido a partir do petróleo, já é problema. Porque aí na extração do petróleo, tem vazamento, no transporte, então já tem uma série de problemas ambientais na produção do plástico. Segundo problema do plástico, quando a gente joga esse plástico no meio ambiente, ele demora muito para sofrer degradação. Porque o plástico ele é um polímero sintético, ele é um polímero artificial, ele não é natural. Como ele não é natural, não existem micro-organismos na natureza que fazem a decomposição desse plástico. Ele vai se decompor pela ação da temperatura, pela ação da pressão, a umidade, mas isso vai demorar muito tempo. Então, o ideal é que a gente realmente use plástico de uma forma mais racional. Às vezes a gente vai na farmácia e a maioria dos medicamentos que a gente compra são medicamentos o quê? Pequenos, né? Vez por outra você compra uma coisa maior, a fralda, né? Não sei se é o caso de vocês, quem tem filho e tal, então tem um pessoal que é mais velho, tem as fraldas geriátricas também. Mas na maioria das vezes nas farmácias a gente compra remédios pequenos. Qual é a primeira coisa que o balconista da farmácia te faz, o cara lá do caixa? É passar o preço do medicamento e imediatamente depois ele coloca o medicamento no saco. Será que você precisa desse saco para levar esse medicamento? Com certeza não. As mulheres sempre andam de bolsa, dá para botar o medicamento dentro da bolsa. Os meninos aí estão de calça, bermuda e botam o medicamento na... Não precisa, gente. Nós temos que usar plástico de uma forma mais racional. Professor, mas esse plástico que eu pego no supermercado, que eu pego na farmácia, eu reutilizo na minha casa para coletar lixo. Só que existem sacos específicos para lixo. Por que vocês acham que o saco de lixo é diferente do saco do supermercado? Porque esse saco de lixo é adicionado amido nele. Para que adicionar amido no saco do lixo? Para ele decompor mais rápido na natureza. Porque esse saco do lixo, com certeza, ele vai ser jogado no lixo. Tá? Então, o correto é que lixo, a gente use saco de lixo. Porque ele degrada mais rápido na natureza. A sacolinha plástica do supermercado demora muito para degradar. Então na hora que você bota o lixo nessa sacola e joga na natureza, esse plástico vai demorar muito tempo para sofrer degradação. Tá? Então temos que usar plástico de uma forma mais racional. Né? E a outra ideia que é legal também é a reciclagem. Né? Quando você recicla, você diminui a quantidade de lixo e você ainda precisa de menos petróleo para produzir saco plástico. A cidade no Brasil que é modelo, né, de coleta seletiva de lixo é a cidade de Curitiba, né, que é a capital do Paraná. Então Curitiba é assim, cada dia se recolhe um tipo de lixo. Então, vamos supor, segunda-feira recolhe lixo orgânico, que é resto de comida. Na terça-feira recolhe lixo. Na quarta-feira recolhe plástico. Então toda a cidade de Curitiba, toda a população já sabe que na quarta-feira qual é o lixo que eles vão colocar para ser recolhido? É plástico. Aí o caminhão passa, pega aquele plástico, não leva para o aterro sanitário, não leva para o lixão, leva aquele plástico diretamente para a indústria de reciclagem. Aí eu estou diminuindo a quantidade de lixo que eu estou colocando lá no aterro e diminuo a quantidade de petróleo também que eu preciso para produzir plástico, porque esse plástico ele vai ser reciclado. Certo? Então, usar plástico de uma forma mais racional, né? Também fazer a reciclagem são boas alternativas para minimizar os impactos ambientais provocados pelo plástico. Mas vamos continuar aí a resolução. Ó. Diz assim, ó, obtida a partir do petróleo, a matéria-prima do polietileno é o gás etileno, que depois de polimerizado, dá origem ao plástico composto essencialmente
formado pela repetição de grupos CH2. O principal motivo do banimento é a poluição, pois se estima que as sacolas levam cerca de 300 anos para se degradarem no meio ambiente, sendo resistentes a ataques químicos, à radiação e a micro-organismos. O motivo pelo qual essas sacolas demoram muito tempo para se degradarem é que suas moléculas, o polietileno, gente, ele é um polímero. Aí você vai escrever aí assim, ó, polímero. Escreva aí, por favor. Polímero. Aí você vai botar uma setinha e vai dizer assim, ó, são macromoléculas. Bote a setinha e escreva. Macromoléculas. Os polímeros, setinha, macromoléculas. Macromoléculas significa dizer que são moléculas o quê? Muito grandes. É por isso que demora para degradar. Porque a molécula é muito grande e as ligações dessas moléculas ainda são ligações fortes. Então olha aí qual vai ser o item correto, ó. Item D de dado. São moléculas muito longas e formadas por ligações químicas fortes. Então a resposta da 14ª questão fica sendo a letra D de dado, tá? Os gabaritos, ó. 15ª letra D também. 16ª letra B. 17ª letra B. 18ª letra A, 19ª letra A e a 20ª o item E, ok? Gente, a sexta-feira agora já foi divulgado os locais de prova do Enem, né? Então quem ainda não teve acesso, entra lá no site do INEP para ver onde é que vocês vão fazer prova, tá? Queria desejar a todos vocês muito sucesso, tá? Vocês possam fazer boas provas nos dias 24 e 25. E lembrem-se sempre de uma coisa, a educação pode sim mudar a vida de uma pessoa. Se existe uma maneira de se mudar de vida, de se melhorar na vida, é através da educação, é através do estudo, tá? Então não se esqueçam disso. Muito sucesso para vocês, boas provas e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!